Olá, Hypers, tudo bem? Eu estou aqui com a minha amiga Andréa Schwarz, é um prazer estar com a Andréa. A Andréa é CEO da Igual Inclusão e Diversidade. Ela acaba de fazer uma palestra para a gente aqui no HyperXP, Missão 3, com foco em RH. Uma super palestra, a gente está emocionado, está um pouco ainda na emoção da conversa e do painel que a gente fez com a Andréa e outros convidados nossos. E peguei esse tempinho da Andréa para ela conversar um pouco da trajetória da vida dela. E ela vai contar o que tem feito, o que é Igual e como que ela tem tratado nesses últimos anos aí e feito diferença na sociedade que a gente vive. Bom, primeiramente, oi Hypers, uma honra participar do evento de vocês. Eu sou admiradora do seu trabalho, do Marcelo. São pessoas que pensam muito com os meus pensamentos, vai muito de encontro. Eu acho que essa questão que a gente debateu agora aqui de diversidade tem tudo a ver com inovação, né? O momento atual que as próprias empresas estão vivendo com relação a esse assunto. Bom, eu não caí aqui por acaso, né? Eu sou CEO da Igual muito em função porque eu falo que eu tenho um lifestyle business, né? Porque aconteceu na minha vida. Não é que eu vi uma oportunidade de ter uma consultoria que ajuda a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso aconteceu na minha vida. E quando a gente se vê nessa situação, a gente tem duas formas de encarar, né? Uma diversidade, ou seguindo em frente, ou andando para trás. Né? E eu sou muito, né, acredito muito que andar para frente é sempre o melhor caminho. Então foi o que eu fiz. Eu fiquei na cadeira de rodas muito cedo, acho que isso também contribuiu, né, para que eu tivesse essa visão, essa superação. Então, quando a gente é muito jovem, eu fiquei aos 22 anos, a gente não tem medo de nada, né? Então, isso eu tinha a meu favor. E, ao mesmo tempo, eu fui vivendo o que era ter uma deficiência, morando num país completamente inacessível. E isso também me ajudou na minha reabilitação, na minha superação. Que, igual a André, existiam milhões de pessoas. A gente está falando de 45 milhões de pessoas. Praticamente 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, né? Então a gente costuma falar que não somos minorias, né? A gente realmente se enquadra em um grupo minorizado porque os nossos direitos, né, não são iguais aos de uma pessoa sem deficiência. Então por isso que existiu muita luta e uma dessas conquistas foi a lei de cotas. Né? E eu muito cedo percebi que a melhor forma de eu voltar à sociedade, me incluir na sociedade era através do emprego. E eu comecei a ficar especialista nesse assunto. Então, eu abri a minha empresa em 1999, quando a lei de cotas foi regulamentada. Né? As empresas pouco falavam. Em 99, a gente tinha 600 pessoas com deficiência contratadas nas empresas. É muito pouco, era praticamente nada representativo. Né? E a partir daí começa a minha história como empreendedora social, muito do viés do que aconteceu comigo e do propósito de vida que eu descobri através de uma diversidade. Andréa, e aí assim te perguntando agora, eu tenho a formação em engenharia e a minha conversa sempre, os números acabam norteando o meu pensamento, né? Então eu começo a fazer conta. Então você fala que logo depois, em 1999, você abriu a sua empresa, né? E aos 22 anos você sofreu um acidente e que né, hoje você vem lutando com essa causa da inclusão de pessoas com deficiência de um momento da tua vida, ou então assim, fazendo as contas, isso aconteceu em 1998, foi isso? Isso. Então assim, em 99 tu abriu a tua empresa. Então você teve um momento, né, teve esse período de meses, de anos, que assim, para mim isso é uma surpresa, apesar de conhecer o Jacques, eu pensei que tivesse demorado um pouco mais tempo. E assim, para quem não viveu, né, e não sabe o que a gente não sabe o dia de amanhã, para mim, Gederson, é pouco tempo, né, de você já ir lutar. Cada um tem seu tempo de superação. De superação, né? Mas eu acho que o que me ajudou muito a superar, primeiro que eu tive uma estrutura familiar muito boa, né? Eu tinha também, o Jacques na época era meu namorado, hoje ele é meu parceiro de vida, ele criou a Igual junto comigo, né? Hoje a gente tem 2 filhos, já incluímos mais de 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas. Uau! E 18 mil pessoas? 18 mil pessoas. É muita gente. É muita gente, mas podia ter sido 100 mil, 200 mil. E por que não foi, André? Porque ainda existe um grande bloqueio, né, a gente pode até falar de preconceito das empresas com relação às pessoas com deficiência.
Muitas ainda empregam em função da lei de cotas, né? Posso falar que 70% das empresas hoje empregam porque tem uma legislação. Se a legislação hoje não existisse, provavelmente muitas pessoas com deficiência seriam mandadas embora e muitas não teriam oportunidade. Talvez eu nem estivesse aqui para falar, né? Porque realmente a questão da deficiência, se você olhar o histórico, né, dessas pessoas, elas sempre viveram apartadas da sociedade. Elas sempre viveram institucionalizadas, né? De uns anos para cá, muito em função da legislação de cotas, elas começaram a ser incluídas, né? Porque o que é um cidadão? Você ser considerado um cidadão. Você tem seus direitos, mas você também tem seus deveres. Sim. Né? Então, a pessoa com deficiência, quando ela consegue o emprego, né? Ela começa a se empoderar, ela assume um papel de consumidor, ela começa a ter informação dos seus direitos e ela começa a entender que ela também tem os deveres delas perante a sociedade. É um ganha-ganha para todos os lados. Sim, sim. Né? Não acho que a lei de cotas foi bom só para as pessoas com deficiência. Foi muito boa para a sociedade de alguma forma, porque viver com pessoas diferentes de você agrega muito. E pensando na cultura organizacional, agrega muito mais, porque uma empresa que tem o corpo de colaboradores diverso é uma empresa que ela com certeza ela vai ter um resultado melhor. Isso já é comprovado em indicadores de pesquisas. Sim. André, e uma coisa que eu te pergunto, você falou em 18 mil pessoas, né? E a empresa de vocês trabalham com essa pauta, com essa bandeira. Não sei se é bandeira que se chama, não sei se... É uma luta. Uma luta, né? Uma luta diária. É um desafio. Para conseguir incluir mais gente, né, no mercado de trabalho com a deficiência. Mas assim, você como CEO da empresa, né? Você falou, coloquei 18 mil. De novo, os números, né? 18 mil, muita gente. Você fala, não, 18 mil é pouco, poderia ser 100 mil. Existe um número que você considera assim, eu como CEO da minha empresa, a minha vontade, Gédia, que no ano, né, como toda empresa tem, qual o número, qual seria o número que você acredita? Então, eu vou falar alguns números que mostram um pouco a posição das pessoas com deficiência no mercado atual do trabalho. 1% dos trabalhadores formais do nosso país são pessoas com deficiência. É muito 1%. Pouco. Se a lei de cotas, quando ela surgiu, ela gerou, né, do dia para a noite, mais ou menos 800 mil vagas. Né? Ela foi regulamentada em 99. Sim. Que foi nessa regulamentação que se estipulou qual era o percentual de cotas de acordo com o número de funcionários das empresas. Então, pode variar de 2% a 5%. Então, quando ela surgiu, ela gerou aí mais ou menos mais 800 mil vagas. Uau. Hoje, a gente tem 440 mil pessoas com deficiência mais ou menos empregadas no país. Quantas pessoas com deficiência em idade economicamente ativa a gente tem hoje no país? 8 milhões, ou seja, para 800 mil vagas. Tem muita gente que ficaria de fora e mesmo assim as vagas não estão completas ainda. E o que acontece com isso, André? Eu acho que ainda a gente tem resistência. Né? Das corporações? Nas corporações. As vagas são muito ruins que são ofertadas para pessoas com deficiência. Então, são vagas da base da pirâmide, muito em função, porque já que eu tenho que cumprir uma legislação, isso é um custo, onde me custa menos nessas vagas, que são vagas normalmente muito aquém da qualificação da pessoa, da né? pessoa, que acaba frustrando não tem motivação, também. Né? A pessoa não tem motivação para ir buscar um espaço no mercado de trabalho. Outro indicador muito relevante é que a carreira da pessoa com deficiência ela é completamente horizontal. Né? A pessoa sai de um banco para ir em outro banco na mesma função e assim ela vai para outro banco, ela está 15 anos totalmente horizontal. A carreira dela não é vertical muito em função do preconceito. Né? Eu não consigo enxergar a pessoa com deficiência num cargo de liderança. Porque eu como um gestor ou como uma empresa com uma cultura, é muito difícil para mim. Né? Eu já aceitei que essas pessoas podem vir em função de uma legislação de cotas, mas é muito difícil aceitar que elas podem assumir cargos melhores. Ou que elas anseiem por isso também. Por que não? Por que a sociedade tem que me colocar dentro de uma caixa que eu só posso chegar até ali? É um absurdo, e essa é uma grande luta. Você fica assim, chocada, né? E eu escuto, te sigo no LinkedIn também, né? E a gente vê os comentários das pessoas, né, que te entrevistam, como eu estou fazendo agora, né? E as perguntas das mais absurdas, né, assim, das pessoas perguntando, André, mas né, como você se vê, que cargos você pode ocupar Isso com a tua muito deficiência, comum. né? É uma coisa assim
Porque só consegue enxergar a minha deficiência, não consegue enxergar a Andréia, né? Tua capacidade. Além disso, essa é uma das minhas características, não é a única. Sim. Mas é muito difícil para as pessoas entenderem isso. André, e outra coisa que eu tenho visto e pensado, e também me aproveito para te perguntar, é Brasil, né? Você, o Jaques, vocês têm acesso aos melhores lugares do mundo, aos melhores restaurantes do mundo, tem uma família estruturada, vocês têm 2 filhos, vocês têm excelentes amigos, vocês conseguiram manter uma vida, né, de vocês dois eram namorados, casaram, eu sei da história de vocês antes do acidente, pós-acidente, e vocês são um casal brilhante, assim, né? A gente se completa, vocês né? se completam, o Jaques é sensacional, você é uma mulher sensacional, mãe, mas eu vejo assim, e as pessoas que não têm essa condição que vocês têm, né? Hoje mesmo, assistindo um programa de televisão, antes de vir aqui para o Hyper, passou uma reportagem das pessoas com deficiência e com dificuldade de acessibilidade que pegam trem, que pegam metrô, que andam de transporte público numa cidade como São Paulo, que pra gente, felizmente, né, a gente consegue se mover sem uma necessidade, sem uma cadeira de rodas, sem uma questão de mobilidade. Sem uma bengala, sem uma questão de mobilidade, já é difícil, né? Então assim, a gente eu pego, trem lotado, metrô, a gente se incomoda, né? Tem gente que não gosta de encostar, que não quer tocar. Eu fico pensando, e esse pessoal, né, que tem dificuldade de acesso, como faz? Porque assim, não é só a barreira da empresa que vai te contratar para você ocupar uma função como que você acha. Chega na como empresa? você chega na empresa? Então eu fico assim, eu digo, meu Deus do céu, como faz, né? Como convencer essa pessoa que, querendo ou não, está confortável dentro da sua casa, né? Confortável. Estou dizendo assim, dentro de uma condição... Para que realmente essas pessoas ela são tem que sair de casa, mesmo, né? São guerreiras, heróis. São heróis. Como faz? Né? Assim, você deve se deparar com isso todo dia, toda hora, né? Olha, eu realmente tive o privilégio, alguns privilégios, mas eu acho que com os privilégios vem a responsabilidade, né? Então, eu realmente gosto de assumir esse papel, né, de porta-voz, de tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade. E eu consigo também, hoje em dia, comparar, né, os diversos países do mundo, culturas com relação, como encaram a questão da inclusão. No Brasil, parece que as pessoas são completamente invisíveis, né? Desde as suas políticas públicas não são pensadas, né? E isso é refletido de uma forma geral na sociedade. Então, o que o governo me dá? Ele não me dá acesso ao trem, aos ônibus, né? Transporte público, à educação, ao mercado de trabalho. Então, ele me dá uma série de concessões, né? Do tipo, então, já que eu não tenho transporte público acessível, então você tem uma isenção de carro. Né? Então começa assim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa questão de fila preferencial. Não existe isso. Para ninguém, né? Porque lá todo mundo, tem uma palavra muito forte, os americanos realmente usam e aplicam, né? Não está só no discurso, mas está aplicado, é respeito. E realmente, a pessoa com deficiência lá é considerada um cidadão. Então, ele tem os seus direitos, seus deveres garantidos. Então, numa fila, ele tem que pegar, porque tem acessibilidade. Ele vai ter que pegar igual todo mundo. André, vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Vocês nunca pensaram em sair do Brasil? Muitas vezes. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Você já deve ter falado ou escrito isso, mas eu não tinha visto ainda. E agora me gerou essa curiosidade. Muitas porque, vezes. Porque assim, a gente que vive, né, todos somos brasileiros e sofremos, né, as coisas que a gente vive no Brasil já de anos, então a gente luta, né, para estar aqui nessa terra, por sermos brasileiros, mas sempre passa pela cabeça da gente, né, e vários amigos nossos, né, quantos a gente conhece, que diz assim, não, sim, eu quero sair da política, eu quero uma segurança para o meu filho, eu vou morar na Austrália, eu vou morar na Nova Zelândia. Eu tenho uma questão que eu não consigo sair da porta... Né, como é? Eu não consigo sair isso que eu moro num bairro bom. Nobre. Sim. Então, mas eu não consigo sair da minha casa e ir até a padaria da esquina. Não tem guia rebaixada, as calçadas estão todas esburacadas, eu preciso de auxílio. E por que é um país que me Andréia? gera a minha... Porque, primeiro, que aqui tem uma grande oportunidade, né, com relação a esse assunto. Né? Eu sinto que é meio que uma missão minha, né, essa questão de batalhar e de lutar para que as pessoas com deficiência tenham uma oportunidade de vida melhor do que ela tem. Lógico que eu sou uma pessoa, né? Tem várias... Enfim, eu posso atingir um pequeno grupo.
Mas eu acho que eu posso fazer a diferença. E isso é meio que é muito importante, porque esse eu achei meu propósito de vida. E quando você acha o seu propósito de vida, você sempre acorda com um objetivo. E por que você está fazendo tudo isso? Então eu achei o sentido da minha vida através de uma adversidade que aconteceu comigo. Então eu tenho vontade de sair do país? Tenho, não só para essa questão de acessibilidade, como as outras questões que a gente já citou aqui, mas realmente uma falta de respeito. Se isso vai mudar, quantas vezes eu já vi uma guia rebaixada de um lado da avenida e da outra não tem? Então o deficiente só atravessa aqui, ele morre no meio da pista. Nossa. Né? Então é uma falta... Então, de novo, voltando, as pessoas com deficiência ainda são invisíveis. A gente entra num shopping, as pessoas não saem do elevador, parece que elas não me enxergam. Abre a porta, fecha a porta e as pessoas não saem. Andréa, e usando a palavra invisível, né? Parece que as pessoas... Parece que somos invisíveis, né? Com esse sentido da visão da falta de tudo, né? De infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, quando você chega numa festa, todo mundo te olha, né? E aí a Andréa... Sim, porque eu sou diferente. Porque você é diferente. E aí diferente é o contrário. dos padrões. Que aí você é padrões visível. são Aí você é visível por uma questão... mas visível, mas por uma questão não da forma que tem que ser, né? Sou visível porque eu sou diferente, porque eu incomodo alguns, porque as pessoas realmente acham que uma pessoa com deficiência, muitas, não pode generalizar, toda generalização é burra. Sim. Mas as pessoas... Normalmente acham que a pessoa com deficiência está aposentada por invalidez, ela não pode casar, ela não pode ter filhos, não pode levar uma vida como toda mulher leva. Eu não sou uma super mulher, né, porque eu tenho a deficiência, eu sou casada, tenho filhos, eu trabalho. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher como todas as outras. Isso também é uma forma de discriminação, você me enxergar com uma supervalorização. Sim. Andréa, assim, muito grato por esse bate-papo. Sou teu fã, né? Te admiro muito pelo trabalho. Não sabia dessa parte, né? Porque sempre isso me gerava curiosidade, mas por que não foram, né? Na verdade, você não quis fugir, né? Você quis ajudar. Eu acho que eu não fugi desde que eu fiquei na cadeira, eu vou fugir agora? Então, assim, é exemplar, assim, é uma coisa Obrigada. Motivacional. Obrigado por estar junto. Eu acho que o Hyper, o papel de vocês é muito importante em transformação. Sim, é o que a gente tenta. É o que a gente faz. Os Hypers estão sempre junto com a gente. Vocês são Hypers, né? Nossos amigos. Eu costumo dizer, os nossos palestrantes, as pessoas que estão junto com a gente dentro do projeto, acaba formando a nossa comunidade e é isso que a gente quer fazer diferença, né? A gente quer fazer e transformar fazer, né? E pode fazer. E a gente vai fazer. A gente consegue fazer. Cada um com o seu papel. Cada um da sua forma. Dando o que pode mas de alguma forma fazendo, né? Movendo o mundo para um mundo pensado para todos, né? Obrigada. Obrigadão. Beijo, obrigado. Hypers, gostaram dessa, né? Obrigado pela paciência, por terem nos acompanhado. Muito obrigado, Andréa, pelo teu tempo. Um prazer. Bem Até junto. uma próxima.